Senhora Umaira Dias da Silva Paiva, não é isso? Sim, A senhora foi trazida aqui hoje para ser julgada pelo Conselho de Sentença vinculado a esta primeira presidência do Tribunal do Júri, em razão de uma acusação que lhe fez o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, ao argumento de que a senhora, no dia 5/11/2018, teria atentado contra a vida de Leandro Vidal. A senhora fica advertida que a senhora não é obrigada a responder nenhuma pergunta que for feita aqui, a senhora responde só o que a senhora quiser. Se pretender ficar totalmente em silêncio, pode fazê-lo sem prejuízo da sua defesa. Entendeu o seu direito ao silêncio? sim, A senhora pretende responder alguma pergunta? todas. A senhora praticou esse crime? Não, A senhora presenciou esse crime? não. A senhora sabe quem praticou esse crime? Hoje eu sei. Quem? Meu ex-marido, Frederic. Tomou conhecimento como? Depois, quando eu estava presa, Chegou a notícia. o advogado dele lá me falou que ele tinha confessado. Como é o nome do seu ex-marido? Frederic Veríssimo de Andrade Silva. Frederic? Frederic CK. Frederic. A senhora sabe dizer o porquê que o Frederic matou o Leandro? Sim, Quer dizer? sim, porque o Leandro a gente teve um caso, ele havia me perseguindo quando eu quis terminar, ele não aceitou e me parava no bairro todas as vezes, me deu tapa na cara. Eu fui para a delegacia de mulheres, fiz um boletim, mas eles falaram para me voltar no outro dia porque estava pegando só flagrante. Aí o Fred foi e me buscou. Ele trabalhava, estava na polícia, ele foi e me buscou. E, e aí depois eu não fiz mais. Aí aconteceu. Quando a senhora relacionou com o Leandro, a senhora ainda era casada ou Sim, baseada com sim, o era. Frederic? Sim, era. Era um relacionamento concomitante. Casado. A senhora é casada no papel ou No papel ainda. ainda? Morava com ele ainda? Morava? Entendi. Aí ele descobriu o assunto e Não. Aí porque surgiu da minha menstruação estar atrasada. E eu falar com o Leandro. Então, nós fomos fazer um exame de um beta-HCG, que até eu que paguei, porque ele não tinha dinheiro para pagar, e ele ficou com o protocolo. Fomos no Hermes Pardini, fizemos e ele ficou com o protocolo. E quando foi mais à noite, ele mandou pelo meu Instagram um exame que deu 10 mil e tal. Eu não sabia, por eu ser mãe, mas quando eu descobri, eu fiz ultrassom, exame de sangue, eu não sabia, porque não estava positivo ou negativo. E aí eu liguei para uma amiga minha, mostrei, ela falou: Mayra, você está grávida. Aí eu falei: ah, mentira. Aí eu fui e contei para o meu filho. Aí o meu filho falou assim: você vai ter que contar, porque o meu filho tem meu ex-marido como pai. Então ele falou: você vai ter que contar para o meu pai tudo o que aconteceu. E foi assim. qual que era a idade do seu Meu filho? filho, na época, 17, 16 para 17. 16 para 17. A senhora disse que tinha um relacionamento concomitante com o Frederic e com o Leandro. Não, eu e o Fred, né, a gente já dormia separado há muito tempo. Porque desde que eu A comecei senhora a... não relacionava com o Não, Frederic. não. Por isso do fato. Eu tinha certeza. Entendi. Muito bem. Como foi que o Frederic manifestou essa raiva, a intenção de matar o Leandro? Como foi que isso aconteceu? Na verdade, Excelência, ele nunca manifestou. Eu nunca acreditei que foi ele. Só acreditei depois que o advogado me falou. Ele nunca manifestou nada para mim, entendeu? Porque eu estava vindo de umas internações, tomo vários remédios, então, tipo assim, eu não sabia de escala de trabalho dele, Entendi. nem nada. A Então, senhora tem conhecimento de algum confronto pessoal entre o Frederic e o Leandro? não, não Eles, tem. eles já se encontraram? Se encontraram uma vez, essa vez que o Leandro me levou para a feira coberta,
E estava o Fred e um outro parceiro de trabalho, ele estava no carro do meu marido, não estava de viatura, como foi dito. E eu estava dentro do carro do Leandro, o Leandro conversando no telefone. Aí eu só apertei. E como eu já fui roubada lá no bairro, o Fred achou que eu tinha sido sequestrada e foi. Aí o sargento só falou para mim, eu só consegui falar assim, uma banca de jornal. Aí, quando eu vi, o Leandro saiu do carro, aí vem descendo o amigo do Fred, o Fred, e ele falou, Fred, pelo amor de Deus, ele falou, sai daqui, cadê minha mulher? Cadê minha mulher? E eu, parado dentro do carro, tive uma síndrome do pânico ali, e ele me tirou do carro e me pôs no carro dele. E me levou para casa. E você tem conhecimento, foi a única vez que eles se viram. A única vez que eles se viram. Não, na verdade, minto, doutor. Na verdade, depois do acontecido, ele me falou que várias vezes, porque teve um amigo dele, que é capitão, um amigo do Leandro, que ligou para intimidar o Fred. Então, ele falou assim que via eles várias vezes no bairro. Ele ia para buscar os filhos, aí ele falou assim, ele pode ir no bairro buscar os filhos numa boa, mas que ele não chegue perto da Umaira. Você ficou sabendo da morte do Leandro? Eu fiquei sabendo da morte do Leandro quando chegou a polícia lá na minha casa, falando que ele tinha morrido. Eu não acreditei, me chamando e me convidando para ir depor. E eu fui. Foi no mesmo dia da morte? Não, foi no outro dia. Então, no mesmo dia, você não tomou conhecimento? Não, eu estava em casa. Sim. Para mim, o Fred estava trabalhando, eu cheguei em casa, eu falei, cadê seu pai, filho? Ah, meu pai foi trabalhar. Eu dormi, tomei meus remédios, fui dormir. 7h30 da manhã, o Fred abre a porta do quarto e falou assim, seu café está pronto. Foi me dar o café, eu sentei no sofá, de repente a campainha tocou. Aí veio aquele monte de policial, aí você não está vendo a televisão? Não, minha televisão estava desligada, foi aí que eu fiquei sabendo da morte dele. Então, tá certo. Depois que a senhora tomou conhecimento que foi o Fred que teria matado Leandro, a senhora conversou com o Fred? Várias vezes, mas ele nunca me disse, nunca quis, ele falou assim, isso não é assunto. Ele filho. nunca admitiu para a senhora isso? Não, nunca. Mesmo a senhora estando sendo acusada desse crime, ele não assumiu? Não, não. Aí ele falou assim, eu matei, mas eu não quero falar sobre esse assunto. Entendi. E te deixou aí no problema. Ele falou assim que, na verdade, que a delegada falou que minha prisão tinha sido de brinde, porque foi muito difícil para mim. Porque, na verdade, quem sabia alguma coisa do carro, alguma coisa, era a irmã dele e a mãe dele. Então, elas que tinham que ter sido, né? Não eu. O Fred foi processado por esse fato? Ele está cumprindo pena. Foi condenado? Foi já? condenado. Entendi. Ele é réu, confesso. A senhora quer acrescentar alguma coisa? Não. Continua com o direito de responder só o que quiser, tá bom? Obrigada, senhor. Senhora promotora. Bom dia, Umaira, né? Bom dia. Então, a respeito aqui especificamente do relacionamento da senhora aqui com a vítima, com o Leandro. A senhora chegou a informar aqui a respeito dessa gravidez para o Leandro, para a família do Leandro? Não, o que acontece? Eu falei com o Leandro que a minha menstruação estava atrasada. E aí nós marcamos de fazer o exame. Fomos fazer o exame de gravidez. Ele ficou com o protocolo e ali deu positivo. Ele me mandou pelo Zap, era um exame positivo. E dali, sim. E dali ele começou a me perseguir, querendo que eu me divorciasse do Fred. Não, mas a pergunta não foi essa. Mas A pergunta foi se a senhora chegou a informar para a família do Leandro a respeito dessa depois, gravidez. é o que eu estou falando, depois, o que aconteceu? O meu filho ficou sabendo, eu fui, de tanta perseguição, eu fui até a casa dele. Como? Porque ele já tinha passado comigo de carro na porta da casa dele. Eu fui até a casa dele, conversar com os pais dele, pedindo para parar de conversar com ele,
para pedir para parar dele bater o interfone na minha casa, dele me perseguir no bairro. Esse foi o objetivo da ida da senhora lá na residência? Sim. Quantas vezes na residência? 2 vezes. Como é que foi isso? A primeira vez, sempre foi eu e meu filho. Toquei campainha, saiu ele não, o pai dele e a mãe dele com uma santa. Eu acho que ela faz aquelas novenas e ela achou que alguém ia buscar a santa. Aí conversei com ela, falei assim, eu me identifiquei como uma amiga do Leandro. Falei, ele está? Ela falou, não está, não. Aí eu olhei para o meu filho queria falar da gravidez, eu falei, Luca, não, são 2 idosos, não vai falar nada, não. Ela me chamou para entrar, sentamos e conversamos. Aí o pai dele foi e ligou para ele. Eu falei assim, não, ele não vai vir. Aí eu falei só com ela assim, que se ela podia conversar com o Leandro, que estava acontecendo uma coisa dele me perseguir no bairro. Ela falou assim, eu já falei com o Leandro para não se meter em relacionamento nenhum, por enquanto. Teve um dia que ele teve uma ira de nervo, que deu um soco na porta, machucou o braço dele, e aí o pai dele, muito debilitado, já estava com câncer, né, e falou assim, eu não consigo comer, já conversei com o Leandro isso, mas pode deixar que o Leandro não vai te oportunar mais. Aí tudo bem. Aí a segunda vez. E nesse dia aí, então, dessa primeira vez, né, que a senhora disse que foi lá, este foi o teor da conversa que a senhora O teve com primeiro ele. dia, sim. Neste dia aí, o Leandro chegou a ir até lá a residência? A senhora se encontrou com o Leandro lá na residência? Não, o pai ligou falando que eu estava lá, ele não ia lá. Então, o Leandro não foi lá. Não foi. Entendi. E, então, isso foi o primeiro dia. Sim. E a senhora falou que teve mais uma oportunidade. Não, não é uma oportunidade. Eu fui atrás. Teve uma outra vez. Porque ele continuou fazendo o que ele não devia fazer. Que era? Me perseguir. E a senhora, o que era essa perseguição dele? Uai, você sabe, a pessoa chegar para você, te pegar na porta da escola, tocar o interfone na sua casa, ficar mandando as músicas, mandando mensagem para mim no meu Zap, entendeu? A ponto de jogar o carro em cima de mim. Entendi. E a senhora, a respeito desses fatos, a senhora chegou a procurar a polícia? Procurei, eu fiz um boletim de ocorrência, só que... Sobre? Ameaça. Quando que foi isso? Sobre agressão, ameaça não, agressão. Tá, então a senhora fez esse boletim de ocorrência sobre essa agressão, mas Sim. a senhora está narrando várias oportunidades. A senhora chegou a procurar a polícia? Não, fiz só uma vez. Uma vez. E a senhora, então, teve uma segunda oportunidade, que a senhora falou que foi lá na casa dos pais uma segunda vez. Porque continuou. Sim. Quando que foi isso? Eu não lembro da. E a senhora foi lá e como é que foi essa ida da senhora lá? Essa ida foi assim. Aí eu até comprei um suplemento que ele falou que não estava comendo, que ele poderia tomar. Aí eu cheguei, eu e meu filho, tocamos o interfone, o pai dele falou, não, eu já falei, vai embora daqui. Aí eu assustei com aquela reação do pai dele. Vai embora daqui. E, de repente, veio uma viatura. Aí falou assim, uai. Aí o Leandro saiu. Aí ele falou assim, uai, mas me ligaram para a viatura, para o Copom, falando que tinha um menino esmurrando o portão, querendo pular o muro, e que eram 2 idosos. O que você está fazendo lá dentro? Porque eu não sabia que o Leandro estava lá. Aí ele até falou assim, se você chamar a viatura da próxima vez e não for verdade o que você está falando, eu vou levar você. Aí, o que acontece? Nesse período, o sargento veio, chamou nós 2, aí falou assim, aí nós conversamos com o sargento, o que tinha acontecido, aí ele falou assim, mas você saía com ela, eu estava com a minha aliança na época, com a aliança dela desse tamanho, ele falou, não, eu não sabia, não. Aí o meu filho, aí eu falei, deixa de ser mentiroso, vira homem, você sabia a todo momento que eu era casada. E aí o meu filho até teve uma discussão com ele. Ele falou, você vê o que você fez com a minha mãe? Você deu um tapa na cara da minha mãe. E aí ele falou, não, Lucas, não vou conversar com você, não. Conversar com você, não. Aí eu liguei para o Fred. O Fred foi e conversou, pediu para passar para o sargento. Eu passei. Aí a gente foi para o Ceflan. E fomos para o Ceflan. O Leandro tentou conversar com o Fred. Aí chegou até um policial e falou assim, não se aproxima dele, não. E aí o Leandro subiu,
Depois me ouviram, depois a gente foi. Tivemos essa audiência lá no juizado de pequenas causas. E nesse dia, a senhora teve essa audiência lá no juizado. Sim, E lá, nesse dia lá no juizado, né, que a senhora teve essa audiência, o Leandro compareceu? compareceu. Compareceu? Ele estava sozinho, estava Não, acompanhado? A senhora se recorda? ele estava com o amigo dele, Leonardo. É. Só que o Leonardo foi para ser advogado dele. Mas, na hora, o Leonardo não estava com a carteira da OAB e nem com a carteira de habilitação. Uhum. Aí, ele teria que sair da sala. Aí me perguntaram se eu me importava da presença dele ali. Eu falei, não, não me importo, não. Aí ele ficou. Tá. E aí, por ocasião aí dessa audiência especificamente, né, a senhora chegou a apresentar, chegou posteriormente, né? A senhora conhecia o Leonardo antes? Nunca tinha visto. Nunca tinha visto. Posteriormente, aí, durante essa audiência, a senhora chegou a fazer, né, ter o contato, né, do Leonardo? Leonardo pediu meu telefone. É? E a senhora chegou a fazer contato com o Leonardo? Falei, mandei umas 2 mensagens para ele Mandou sobre? sobre o Leandro. Porque ele falou assim, falando que o do Leandro, aqui, ele continua me perseguindo. E aí ele respondia uns assuntos que eu nem lembro, Uhum. mas que não tinha nada a ver. Quem que respondia os assuntos? O Leonardo. O Leonardo. Que ele respondia as mensagens com umas coisas que não tinha nada a ver do que eu Entendi. estava falando. Uhum. E a senhora chegou, a senhora disse que chegou a tomar conhecimento, né, do assassinato aí do Leandro, quando a polícia foi na sua casa, não foi isso que você falou? Sim, sim. Foi. E, posteriormente, e a senhora também disse aqui inicialmente que tinha feito um exame, né, de sangue. Onde foi mesmo que a senhora fez esse No exame? Hermes Pardini do Padre Eustáquio. No Hermes Pardini? Sim. E esse dia que a senhora foi sozinha? Só porque Foi eu e o Leandro. a senhora e o Leandro que foram nesse dia. Sim. Uhum. E a senhora, esse Hermes Pardini ali, a senhora se recorda se a senhora apresentou esse documento, ou se esse documento foi apreendido em alguma oportunidade? Qual documento? Da gravidez. O teste? Isso. Não, eu fui, tirei o sangue, a gente recebe um protocolo, o Isso. Leandro ficou com esse protocolo para tirar o exame pela internet, mais tarde, depois de algumas horas. Uhum. Depois, ele só me enviou esse comprovante pelo Zap, eu imprimi, falei assim, e foi aí que eu contei, né? Sim, mas eu quero saber o seguinte, esse documento aí, esse exame, né? Esse exame aí Da gravidez. da gravidez, a senhora chegou a apresentar na polícia ou chegou a ser apreendido na sua residência esse documento? Não me lembro. Eu sei que ele foi apreendido, Foi apreendido. mas eu não me lembro aonde. Então, a polícia apreendeu esse documento, então. O teste de gravidez, sim. Isso, apreendeu. E a senhora, o Mayra, a senhora, nessa época, né, a senhora falou que fez esse exame aí, a senhora chegou em algum momento, né, chegou a suspeitar de gravidez antes de fazer o exame? Para mim, eu estava grávida. É? A menstruação não vinha. Uhum. E a senhora, posteriormente, em algum momento, a senhora chegou a ter algum problema de saúde, algum problema ginecológico que impedisse a senhora de ficar grávida? Não, Nunca teve? nunca. Uhum. E a senhora, quando tomou conhecimento aí do homicídio do Leandro, a senhora chegou a comentar, né, fora do... A senhora disse que com o Frederico, a senhora não falou nada, né? Fora o Frederico, a senhora chegou a comentar em algum tipo com algum amigo, né, em algum tipo de ambiente a respeito da morte do Leandro? Todo mundo sabia no bairro. É? Mas a pergunta foi se a Eu senhora... não comentei, todo mundo já sabia. A senhora não chegou a comentar Não. nada. Não. E a senhora, como é que a senhora
conheceu o Leandro? Na porta da escola, na rua que é a rua da minha casa, que é onde os filhos dele e o meu filho estudavam. Que escola que é? Santa Maria do Coração Eucarístico. Santa Maria. E quando a senhora já falou, né, que a senhora teve um relacionamento com ele junto ao seu, enquanto a senhora também continuava casada, foi quanto tempo que durou esse Mais relacionamento? ou menos 3 meses. 3 meses? Sim. E nesse período aí de 3 meses, a senhora, né, fora esta primeira oportunidade que a senhora disse que foi até a casa do Leandro e conversou foi com o pai ou com a mãe? Com os dois dois. estavam lá. Entendi. A senhora já tinha ido lá? Não, foi essas 2 vezes É. só. E... Eu já tinha passado na porta de carro com ele, que ele me mostrou. Ah, tá. A senhora já sabia onde eles moravam, então. Sim. Uhum. E a senhora conhecia os filhos dele? Conhecia. É. Um dia ele chamou a gente para ir lá numa pizzaria lá no Padre do Saco, Ninos. Uhum. Conhecia. A senhora... a senhora, quando... foi a senhora que noticiou essa gravidez para o Frederico, né? Que a senhora disse aqui. Para o meu filho. Ah, sim. Como é que foi mesmo? Primeiro eu falei com meu filho, falei, Luca. Aí ele, nossa, mamãe, que você é doida, o que você fez? Porque meu filho é evangélico, né? Então, assim... E falou, você vai ter que falar para o meu pai. Você vai ter que falar para o meu pai. Aí, na hora que o pai dele chegou, eu falei. A senhora, então, foi a senhora que noticiou, então, para o Frederico. Foi. Uhum. E quando a senhora noticiou isso para o Frederico, a senhora lembra quando que foi que a senhora noticiou isso para o Frederico? Foi antes da senhora, né, que a senhora disse aqui, de ter ido até aquela primeira vez na casa dos pais do Leandro. Foi antes disso? Foi depois disso? Como é que foi? Foi antes. Foi antes? Foi antes, porque foi antes de eu ir na casa do Leandro, porque quando eu fui na casa do Leandro, eu fui lá para pedir para os pais intervirem para ele parar de me seguir. Então, foi antes. Sim, a senhora então contou para o Frederico antes. Antes. Uhum. E a senhora, em algum momento, né, chegou a noticiar, fora o Frederico e seu filho, tá? Chegou a noticiar aí para alguém a respeito dessa gravidez da senhora? Todo mundo sabia no bairro. Todo mundo. A esposa dele, a ex-mulher, né, é delegada. Todo mundo sabia. Sim, A manicure dela... Não, eu não cheguei. As pessoas me perguntaram. O bar que ele frequentava era o bar que eu ia, que eu almoçava, que meu filho almoçava. Uhum. E a senhora tinha, como é que era nessa época? A senhora tinha contato? A Ronara, né, é irmã da senhora, não é isso? É. A senhora tinha contato com a Ronara, com o Clécio? Não. Não? É como água e vinho. Uhum. Como assim, como água e vinho? Nós duas somos como água e vinho. Isso quer dizer? Que não, a gente é irmã, nasceu da mesma mãe, do mesmo pai, mas a gente não tem. Desde pequena, a gente não tem. A gente é inimiga, a gente não tem. Entendi. E o Frederico, a senhora sabe dizer se tinha contato aí com o Clécio? A Ronara, às vezes, ligava lá para casa, aí pedia para falar com ele alguma coisa e tal, eu passava. Aí ele não me relatava que eles conversavam, não. Uhum. Ok, sem mais, doutor. Seu defensor? Bom dia mais uma vez, Mayra. Esclarece para a gente aqui. Você era casada com o Frederico. Antes desse fato, 2018, já tinha quanto tempo de 10 casado? anos. 10 anos? Sim. Esse filho, Luca, ele é um filho de um primeiro relacionamento, primeiro casamento? Sim, de primeiro namoro, né? Eu namorei o pai do Luca de 15 para 16 anos, eu namorei 8 anos. Entendi. Nesse período de 10 anos, a senhora já teve algum outro relacionamento extraconjugal? Nunca. Tá, ok. Nessa época, nós estamos falando de 2018, né? Foi o fato. A senhora fazia algum tratamento médico? Faço desde 2015. Que Tratamento foi a de primeira. quê? Eu surtei, eu tive um surto. Foi a primeira vez que eu tive um surto. Eu teve,
Peguei a arma dele. Isso ele fala porque eu não consigo lembrar. Eu só lembro eu internada. Tratamento psiquiátrico? Como Já faço teve? até hoje. Faz até hoje? Faço Faz uso de medicamento? vários. Está aí no relatório que minha médica mandou essa Você semana. pode dizer o nome de algum remédio? Que é tiapina 400 miligramas, venlafaxina 300 miligramas, bromazepam 18 miligramas, razapina 60 miligramas. Ô, Mayra, bom dia. Bom dia. A senhora disse a respeito das perseguições do Leandro contra a senhora falou que jogou o carro na rua. Sim, Que fato que foi isso? Quando que aconteceu? Como é que aconteceu? foi o último, né? Foi o último. Eu tinha saído eu falei com o Fred que eu queria sair. Ele falou assim, a gente estava na academia. Ele falou, não, você não vai sair por causa dos seus remédios, bem. Se você beber, você fica ruim. Eu falei, não, eu quero sair, nós discutimos. Eu saí primeiro que ele. Fui, passei no sacolão, que era o meu hábito, tomei uma água de coco e comi uma pera. Encontrei com a Marcinha. Aí a gente começou a conversar sobre negócio de unha em gel, sabe, que ela estava fazendo. Tinha muito tempo que eu não via ela. Ela foi secretária do pai do Luca, na época que eu frequentava lá. Então, antes de eu ter meu filho. Aí nós começamos a conversar. Aí, na hora que a gente estava atravessando a rua, a Ressaca ela é uma contramão, ela vai assim. De repente, veio o Leandro, de uma forma, ela me empurrou. Ele veio para cima de nós duas e ela me empurrou no chão e eu caí. Naquilo, ele abaixou o vidro e falou, você vai ver, e rindo. E aí, dali, ela, o que foi? Você quer que eu faça? Eu falei, não, porque ela não sabia do adultério, ela não sabia de nada. A gente estava conversando sobre unhas. E aí eu peguei e falei assim, não, pode ir embora, depois eu vou. E eu fui para a casa da Miriam, que eu tomava Herbalife. E ali eu fiquei. A Miriam é uma moça mais de idade, nós ficamos, ela tentou me acalmar, e ela ligou para o Fred, relatando o que tinha acontecido. E aí eu fiquei na casa dela até umas 8 horas da noite. Foi quando eu subi para minha casa. Quando eu subi em casa, eu abri o portão e perdi o Luca. Luca, cadê seu pai? Mamãe e meu pai foi trabalhar. E aí, no outro dia, a polícia chega na minha casa. Você disse que fez um boletim de ocorrência na delegacia. Eu fui na delegacia de mulheres. De Eles não mulheres. quiseram me dar medida protetiva e nem me mandar para medicina, porque eles só estavam atendendo flagrante. Mas foi antes desse fato? Antes, bem antes. Do carro? É. Foi antes do carro. Só isso. Só mais um esclarecimento. Mayra, você até na qualificação colocou como casada, né? Você também já disse que nesse período de 2018, seu relacionamento com o Fred não estava bom. Você já tinha respondido. Você já está separada do Fred, do Frederic? Ele está preso, né? Então. Esse casamento ainda continua no civil? Ainda não No tem civil, sim. consciência de divórcio nem nada, não? Ainda não. Esperar ele sair. Tá bom, obrigado. Senhores jurados, alguma pergunta? Por favor, por escrito. Senhores jurados, a respeito das perguntas eu leio e tem pergunta que ela praticamente repete. Então a gente faz uma compilação, mas as informações pretendidas serão obtidas. Senhora, como era o relacionamento da senhora com o Fred? Era um relacionamento calmo, tranquilo? Tinha brigas? Era Não. confuso? Por quê? Depois desse surto, Excelência, começou a ficar muito complicado, porque eu via assim, eu era uma morta-viva, entendeu? E ele cuidava de mim. Era assim, não Mas tinha havia relação de conflito pessoal? Não, nunca houve. Tá. A senhora falou de surto. A senhora disse que não lembra desse primeiro surto, né? Todos os surtos que eu tenho, eu não lembro. Tá. Mas a senhora consegue se lembrar o que precedeu ao surto? Qual foi o gatilho desse surto? Consegui. O que acontece? Eu morava num apartamento que eu morava desde os 3 anos de idade. E depois que eu e o Fred, antes de casar, moramos junto 1 mês, depois nós casamos. Aí ele estava desempregado, depois ele é formado em educação física, foi trabalhar na academia. Depois ele passou no concurso da guarda, virou guarda.
Aí depois ele estudando, ele passou no curso da PM. Quando ele virou PM, o apartamento que eu morava é da minha mãe. Minha mãe, de repente, chega uma ordem de despejo para despejar a gente. E eu tinha arrumado o apartamento todinho, todas as minhas economias, eu tinha arrumado o apartamento. E aí eu fui para aquela O casa. apartamento era alugado? Não, é da minha mãe. O apartamento é da minha O mãe. despejo foi por quê? Ela entrou com ordem de despejo para tirar A a sua gente. mãe A pediu. minha mãe. Ah, tá. Isso. E aí eu comecei. Aí, quando nós achamos esse apartamento, fomos morar perto do colégio do Luca. E ali eu comecei. Ali foi, eu acho que isso já é um gatilho de. Entendeu? Como é que a senhora conheceu o Leandro? No bairro. Foi no tal do restaurante? No bolão, na porta da igreja. É porque eu morava numa rua sem saída, que é o colégio. Então, ele ficava lá estacionado, Entendi. esperando os filhos. O relacionamento seu era conflituoso? No início, não. Depois que eu descobri que ele tinha relacionamento com outras mulheres casadas, aí que foi quando eu queria pôr um fim e reatar meu casamento, aí ficou muito conflituoso, muito. Foi a senhora que contou para o Fred sobre o Leandro ou ele descobriu por conta dele? Não, não foi eu, não. A senhora sabe quem contou ou como ele descobriu? Ele fala que foi no bar, que foi o Contaram pessoal pra ele do lá. bolão, Logo que ele tomou conhecimento, que a senhora soube que ele tomou conhecimento, como é que foi a reação dele? Ele quis separar. Que separa. Aí eu falei assim, pedi mais uma chance e tal. Aí ele falou assim comigo, que pelos 10 anos que a gente tinha vivido, ele sabia a mulher que eu era, ele sabia que eu não estava bem, que não era eu, ele me entendia porque ele estava cuidando de mim, ele ia me dar uma chance. Mas que da gravidez ele não queria saber, ele não ia registrar filho de outro. Entendi. Então já está respondido também a próxima. A sua irmã, é Ronara, né? Ronara, Como é que ela ficou sabendo da morte do Leandro? A senhora sabe informar? não sei. Não sabe. Mais algumas coisas, senhores? Nada? Pode encerrar.